Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: Acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: Vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus, ou a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus, ele é acusado de se fazer como Deus. De fato, Jesus é Deus, o Filho de Deus, que veio a esta terra. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. De fato, esses homens o acusam de uma verdade. Mas esses homens, eles querem unicamente acusá-lo para tirar a vida dele. Porque mesmo vendo as suas obras boas, eles não foram capazes de acreditar no Filho de Deus. Por isso que Jesus Cristo, ele também, para rebater a acusação desses homens, Jesus ele vai usar a própria palavra de Deus e vai dizer: Acaso não está escrito na lei? Eu disse: Vós sois deuses? Depois ele continua: Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama de deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus? Veja que aqui nós vemos Jesus falando sobre essa filiação divina. E ele nos chama a atenção sobre essa filiação que todos nós participamos. Porque o grande desejo de Deus é que nós sejamos deuses. O que significa isso, né? Deus não quer que nós sejamos criadores, porque nós não somos. Nós somos criaturas. Mas Deus ele quer que seja restaurada a imagem e semelhança da qual nós fomos criados, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E nós precisamos restaurar essa imagem e semelhança. O Filho de Deus vem a essa terra justamente para restaurar essa imagem e semelhança. E a manifestação plena dessa imagem e semelhança nesse mundo, aquilo que nos torna filhos de Deus, aquilo que nos torna deuses, ou seja, participantes da glória de Deus, essa união divina, onde nós nos tornamos uma só carne e uma só alma com Ele. Por isso que todos nós somos chamados de cristãos, outros cristos, porque participamos intimamente da vida de Deus. Esse é o grande mistério da nossa vida. Por isso que Jesus Cristo, ele nos chama a atenção sobre essas boas obras que todos nós precisamos aprender a praticar. As boas obras dos filhos de Deus.
se nós olharmos bem, nós vemos que no Sagrado Evangelho, Jesus ele nos chama a atenção sobre 3 realidades essenciais, que são 3 boas obras que nós precisamos aprender a viver. A primeira boa obra é a promoção da paz, que está na sua primeira pregação no Sermão da Montanha. Essa boa obra nos torna capazes de exercer a função que nós recebemos, que os primeiros pais receberam lá na criação, de guardar e cultivar todas as coisas. Promover a paz é buscar trabalhar para a harmonia de todas as coisas. Depois, a segunda coisa é o anúncio da verdade, que é o Evangelho, que é a vida do próprio Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. O anúncio da verdade é aquilo que vai abrindo as consciências. E Ele mesmo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque todo filho de Deus é chamado a viver uma liberdade plena. E depois, o terceiro sinal, ou a terceira boa obra que nós precisamos aprender a viver, é a prática do amor. Esse amor que se manifesta na misericórdia, no perdão e na caridade. É isso que Jesus Cristo nos veio ensinar através do seu exemplo. Por isso que essas 3 obras, elas são essenciais para os filhos de Deus, para que nós possamos ser como deuses, para que nós possamos verdadeiramente parecer com o Filho de Deus. E dessa forma nós vamos acolhendo e entendendo a nossa vocação de criaturas, mas de filhos daquele que nos criou. E assim nós vamos cada vez mais crescendo e progredindo nesse caminho de salvação, nesse caminho de unidade com a divindade, nesse caminho de participação da vida divina, porque aqueles que promovem a paz serão reconhecidos como filhos de Deus, aqueles que proclamam e anunciam a verdade, esses são livres e levam os outros a serem também livres. E aqueles que praticam o amor são reconhecidos como discípulos verdadeiros de Cristo, porque Jesus assim disse: conhecereis que sois meus discípulos se amardes uns aos outros. Assim nós devemos viver essas 3 boas obras do Filho de Deus. Essas 3 boas obras que todos nós, como filhos no Filho, precisamos aprender a praticar para que essa manifestação da imagem e semelhança de Deus seja plena e transborde da nossa vida para o mundo, para aqueles que estão à nossa volta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.